A impotência ou disfunção erétil é um problema que afeta muitos homens e, seguidamente, eles me procuram aqui na clínica para saber o que eles podem fazer para descobrir a causa desse problema. Se é um problema psicológico, se é um problema orgânico, se é um problema vascular do seu pênis. Então, a gente, quando recebe esse paciente com disfunção erétil, sempre obedece um protocolo, uma sequência de exames para se ter um diagnóstico correto e indicar o melhor tratamento para o paciente. E é sobre isso que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Vou passar umas dicas do que é o ideal para você avaliar esse problema, ter um diagnóstico correto, tratar e logo retomar a normalidade da sua vida íntima. Eu vou passar para vocês agora quais são todos esses exames e no final vocês vão ficar surpresos porque tem um exame que para mim é o melhor de todos, porque ele, além de dar diagnóstico, ele já é muitas vezes o tratamento do problema. Vamos lá então. Primeira coisa, o que é importante o paciente fazer? Não ficar procurando solução para o seu problema na internet. A internet hoje tem milhares de informações que não estão corretas, que não são informações de especialistas, de médicos urologistas, que vão fazer você perder tempo. Então, a grande jogada, o grande atalho para você resolver o problema da impotência é procure um médico especializado em disfunção erétil, um urologista, um andrologista, e ele vai fazer essa sequência de exames para poder ter o melhor diagnóstico. Primeiro exame é uma boa anamnese. O que é anamnese? A anamnese é a história, é a conversa do médico com o paciente, onde o paciente vai passar para ele todas as informações sobre o problema. Vai contar para o médico quando é que foi que essa disfunção erétil começou, se foi uma coisa súbita, se foi uma coisa insidiosa que foi acontecendo devagar ao longo do tempo. Na anamnese, a gente sempre tenta buscar fatores causadores de impotência, como por exemplo diabetes, problema de tireoide, histórico de relações passadas. Por exemplo, um paciente que estava casado com uma parceira há 7, 8 anos, vinha num relacionamento muito bom e de repente o relacionamento acabou, esse paciente se separou da sua parceira e agora ele está solteiro, ele está tendo parceiras diferentes e ele me conta que um tempo atrás, com aquela parceira antiga, tudo funcionava muito bem e agora com parceiras diferentes ele falha eventualmente. Isso pode nos levar a um diagnóstico de disfunção erétil psicogênica ou psicológica. Então, a história ela é fundamental para a gente começar este entendimento do problema e direcionar para os exames seguintes ou eventualmente já na primeira consulta, só com uma boa anamnese e exame físico, a gente já indicar um tratamento ideal para o paciente. E um fato interessante em relação a isso é que você deve se inscrever no meu canal, dar um like, que toda semana eu estou trazendo conteúdos novos sobre esse assunto. Segundo exame que eu considero fundamental para um paciente que tem disfunção erétil é o exame físico. O médico urologista tem que palpar o pênis e os testículos do paciente. Por exemplo, um paciente que tem 45, 50, 55 anos, muitas vezes ele está com declínio hormonal, ele entrou na andropausa. E aí na palpação dos testículos, os testículos têm uma diminuição de tamanho, tem uma diminuição na consistência, os testículos estão amolecidos. Isso o especialista sabe fazer. E isso ele vai poder perceber no momento do exame físico. Na sequência, uma dosagem dos hormônios masculinos para ver se ele realmente está na andropausa e daí depois propor uma reposição hormonal que provavelmente vai ajudar na melhora das ereções desse paciente. Além disso, além de palpar os testículos, também é muito importante palpar o pênis. O pênis de muitos pacientes, principalmente aqueles a partir dos 40, 45 anos, podem ter fibrose, podem ter doença de Peyronie. Essa fibrose que acontece no pênis ou doença de Peyronie, ela tem uma prevalência muito alta na população. Em torno de 10% dos homens vão ter doença de Peyronie ao longo da vida. E a gente, muitas vezes, no exame físico, percebe essa placa. O paciente, muitas vezes, não percebe aquela nodulosidade, aquele caroço no pênis, e a doença de Peyronie pode prejudicar a ereção. E isso a gente vê no exame físico. Seguidamente eu recebo pacientes que estavam super bem, a ereção estava excelente
e de repente, de um mês, dois para cá, a ereção piorou. O paciente chega aqui, testículos normais na palpação, palpa o pênis do paciente, uma baita placa, um nódulo duro no meio do pênis do paciente. O diagnóstico foi feito apenas com um exame físico. Pronto, doença de Peyronie, vamos tratar a doença de Peyronie. Outro achado que seguidamente observamos no exame físico são balanites, que são inflamações na pele do pênis que causam dor e irritação, e isso pode prejudicar a ereção. Então o exame físico ele é fundamental, ele é essencial para a gente poder começar a avaliação e ter o melhor diagnóstico e o paciente tratar da melhor forma possível. Após a anamnese e exame físico, o que a gente faz? Exames laboratoriais. São exames de sangue que o paciente faz numa coleta que geralmente tem que ser feita pela manhã, entre 8 e 11 horas, que é o ideal que os laboratórios nos recomendam que seja feita essa coleta. O paciente vai lá, faz o exame de sangue e uns dias depois nós já temos os resultados. E o que a gente vai avaliar ali? Número 1, a testosterona. Número 2, a testosterona livre, que é a testosterona mais importante, é aquela testosterona ativa no corpo do homem. Se o paciente está com uma testosterona baixa, muitas vezes a gente pode simplesmente fazer uma reposição hormonal ou usar um citrato de clomifeno, fazer uma indução com HCG, e isso vai fazer com que o testículo do paciente ou volte a produzir mais testosterona, ou no caso da reposição hormonal, a gente vai simplesmente repor a testosterona. Muitos pacientes que têm uma disfunção erétil que não é grave, que é uma função erétil limítrofe e tem testosterona baixa, a gente apenas com uma reposição hormonal ou com uma indução, a gente consegue dar uma subida nessa testosterona e o paciente naturalmente vai ter uma melhora no seu desempenho. Nós também solicitamos exames de LH, FSH, prolactina, provas de função da tireoide e também provas de função do fígado e do rim. Outro exame muito importante também na avaliação laboratorial é a glicemia. Por quê? Porque se o paciente está com uma glicemia elevada, ele pode estar já diabético ou pré-diabético, que é a doença que mais causa disfunção erétil. Sem dúvida, os pacientes que eu mais recebo aqui na clínica com disfunção erétil são os diabéticos. O diabetes é a pior doença para a função erétil. É a doença que mais traz paciente aqui para a clínica. E até vou comentar o segundo caso. O segundo caso de disfunção erétil são os pacientes que fizeram cirurgia para câncer de próstata, que é aquela cirurgia que muitas vezes ocorre lesão dos nervos que provocam ereção, que estimulam a ereção do lado da próstata, que passam do lado da próstata e que entram no pênis, e muitas vezes na cirurgia ou na radioterapia tem lesão desses nervos e o paciente tem uma disfunção erétil neurogênica. Eu colocaria ali entre esses dois diagnósticos, entre diabetes e lesão neurogênica pós-prostatectomia radical, eu também citaria a disfunção erétil psicogênica ou psicológica, porque muitos pacientes jovens e também não jovens me procuram por algum problema que seguidamente está perturbando aqui e na hora da relação o desempenho não está legal, é alguma coisa adrenérgica, que a gente chama que o paciente, por uma necessidade de ter desempenho bom, ele na hora da relação fica preocupado em ter uma boa ereção, isso gera adrenalina, a adrenalina faz vasoconstrição e o pênis, perde a força, perde sangue, não consegue segurar sangue preso dentro do pênis, e a disfunção erétil psicogênica, ela é muito prevalente, a gente sempre tem que ficar atento, e até porque muitos pacientes, às vezes, que não tem nada orgânico, eles falham uma vez, e daí depois, na próxima relação, eles vão com o pé atrás e estão com medo de falhar de novo, e daí essa relação, muitas vezes, ela até começa bem, mas na hora que a coisa embala, o paciente gera uma adrenalina e pum, perde a ereção. Vou falar para vocês agora de um exame que é o teste de ereção fármaco-induzido, que é um exame que nós realizamos na clínica, que no momento deste exame, a gente faz uma pequena injeção no pênis do paciente com um medicamento vasoativo que vai estimular a ereção e a gente consegue verificar como que vai ficar a ereção do paciente. Esse medicamento injetável, ele tem uma potência bem maior do que os tradicionais medicamentos orais, como o Tadala e Sildenafil. Então, é um teste muito bom que nos dá uma ideia muito boa da qualidade da ereção do paciente. E esse teste de ereção, ele não tem avaliação com ecodoppler. Ele é só um teste com uma injeção.
Normalmente, a gente aqui na clínica coloca o paciente numa sala isolada, uma sala que foi montada especificamente para isso, e a gente coloca o paciente numa maca, a gente apresenta para o paciente um vídeo erótico, porque essa estimulação visual aumenta a acurácia do exame e faz com que a gente tenha menos erro de diagnóstico. O medicamento injetável ele realmente é muito forte e ele muitas vezes rompe aquela barreira psicológica que o medicamento oral pode causar. Então, um teste de ereção fármaco-induzido, ele, para ser bem feito, tem que ter o estímulo visual no momento do exame. E agora eu vou falar para vocês do melhor exame para a gente investigar disfunção erétil, que na minha opinião é o ecodoppler peniano com o teste de ereção fármaco-induzido. Ele é o exame com o medicamento injetável, só que além de testar apenas a ereção com o medicamento injetável, a gente também vai fazer uma avaliação da vascularização do pênis do paciente. Com o Doppler, depois da injeção do medicamento e o paciente tendo uma ereção parcial, uma ereção que pode ser boa, média ou ruim, a gente consegue verificar com o exame de Doppler como que está a entrada de sangue dentro do pênis. Pacientes que não têm uma boa entrada de sangue dentro do pênis, por algum problema vascular, os diabéticos, por exemplo, a gente vai ver que o sangue não está entrando bem pelas artérias. O fluxo vai estar baixo e isso dá um diagnóstico de insuficiência arterial das artérias cavernosas do pênis. Uma outra possibilidade de a gente identificar no ecodoppler peniano é a disfunção veno-oclusiva, que é popularmente chamada de fuga venosa. O que acontece? Nesse caso, o sangue ele até entra bem dentro do pênis, só que ele não fica preso dentro dos corpos cavernosos do pênis. Os corpos cavernosos do pênis, eles têm um mecanismo veno-oclusivo que faz que quando o sangue entra dentro do pênis, ele tem que ficar preso ali dentro. Mas se esse sistema venoso não se fecha segurando o sangue ali dentro do pênis, o sangue escapa e o paciente perde a ereção. E a grande jogada do ecodoppler peniano com teste de ereção é que é um exame muito interessante porque ele pode ser tratamento. Muitos pacientes que têm disfunção erétil psicogênica, que é aquela disfunção erétil daqui, ó, são pacientes que não têm problema orgânico nenhum, que no ecodoppler vão ter uma vascularização normal, o sangue entra bem dentro do pênis, o sangue não escapa de dentro do pênis. Na hora do exame o paciente vai ter uma ereção muito boa, nota 8, 9, 10. E qual que vai ser o diagnóstico? Problema psicogênico, psicológico. E na hora do exame, a gente explica isso para o paciente, a gente mostra na tela para o paciente a normalidade vascular do pênis dele e o paciente diz, opa, estou com meu pênis normal, não tem problema nenhum. Então ele se dá conta de que o problema realmente estava aqui e não é um problema ali, no membro dele. Então a partir do momento que ele se dá conta da normalidade do seu pênis, da sua vascularização, da sua ereção, ele vira a chave e a partir do exame começa a ter ereções normais, porque ele se sente mais confiante sabendo que ele não tem problema nenhum. Gostou desse assunto? Então assista mais esse vídeo aqui, que ali eu falo bastante sobre disfunção erétil psicológica ou psicogênica, e talvez você vai poder saber se o seu problema é orgânico ou é psicogênico.